Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Primeira Hora do Agro. Hoje é sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. Dia com o petróleo subindo muito forte lá na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Londres, devido ao anúncio da Rússia que vai cortar a produção em quase 500 mil barris, ou melhor, em 500 mil barris por dia. Isso vai trazer um desequilíbrio, principalmente no mercado asiático, e espera-se que a demanda, principalmente da China e da Índia, comecem a migrar para outras origens. Então, aparentemente, a Arábia Saudita acertou quando fez o reajuste do petróleo para entrega em março lá para a Ásia. Commodities agrícolas operando ali a soja de maneira mista. Hoje tem notícias importantes também vindo lá, que reduziu mais uma vez a estimativa de produção, agora para 38 milhões de toneladas, então reduziu em 3 milhões de toneladas a produção de soja, a estimativa de produção de soja pela Argentina. Isso acaba impactando nas cotações do farelo de soja, principalmente, que ontem fecharam com uma alta de mais de 2%, hoje realizando um pouquinho também. Então vamos dar uma olhadinha como que já estão os preços. Começando pelo café, o café subindo hoje 0,49%. Ontem o café ele teve um dia de queda, né? Ele continua e vejam que como está diminuindo o candle aqui. Chega a ser quase engraçado o movimento, como ele está respeitando esses dois indicadores aqui. Trabalhando muito justo. Agora é difícil dizer para onde que ele vai tomar a direção, acima, porque a gente começa a ter um cruzamento de média móvel aqui, começamos a ter um RSI trabalhando de maneira mais constante acima de 50 pontos, então pode ser que venha a cotação para cima realmente. A Cochupé, ontem ela fez um seminário e ela, na transmissão dela, ela disse que ela vê uma safra de café maior do que o ano passado, mas não recorde. Então, quando a gente começa a ver comentários de outras consultorias privadas estabelecendo ali produções de 68, 70 milhões de sacas, a gente começa a desconfiar que alguma coisa não está certa. E a Cochupé diz que vê realmente uma safra maior do que o ano passado, mesmo sendo um ano de bienalidade negativa, mas também é justificado, porque a gente teve as geadas que atrapalharam muito a produção que chegou, o estoque que está finalizando agora, mas não vê recorde, então a oferta deve ser menor. Ontem lá na Bolsa, na ICI, os estoques certificados caíram 11 mil sacas, mas eles ainda mantêm-se em 880 mil sacas em todos os armazéns. São 5 armazéns, se eu não estou enganado, que a ICI tem com café armazenado, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, está chegando uma hora de definição aqui. O Marco colocou bandeira de alta. Eu confesso que eu não sei, Marco, porque eu acompanho pouco a análise técnica. Não é o meu forte análise técnica, então pode ser. Não sei se é ou não, mas eu acredito que ele tem uma chance, aparentemente, pelos indicadores que eu conheço, de registrar uma alta nos próximos dias. Volta para 240, 250? Não, isso eu acho improvável que ele volte para patamares tão altos. Mas o 180 ele já testou. Então, será que ele volta a testar o 180? Será que ele volta a trabalhar acima de 180, quem sabe 200? Eu acho que ainda é cedo para dizer. E não podemos esquecer também que há uma sazonalidade de baixa pela frente com o início da colheita. Sempre que a colheita, você começa a se aproximar, a aumentar o ritmo da colheita, você acaba tendo preços mais baixos, né? Por isso que a gente vê até no próprio milho B3, mesmo com vários problemas que nós sabemos aí com relação à oferta global, principalmente aqui no Brasil, a gente não vê os preços subindo, mas é porque a safra está acontecendo, a safra continua evoluindo. Indo já para a Bolsa de Chicago, o trigo está tendo mais uma sessão de alta, ele ainda trabalha acima de 2 médias móveis importantes, já prepara um cruzamento aqui ainda. Nós estamos na entre-safra do trigo de inverno, no trigo de primavera, mas no caso do trigo de inverno já começamos a nos encaminhar para a safra.
Ele começa ali no finalzinho de março, abril, começa a colheita, maio a gente tem um volume maior de colheita, dia 1º de junho começa a temporada do trigo de inverno. O trigo de primavera, ele é plantado junto com o milho, com a soja e com o algodão lá nos Estados Unidos. E no Brasil também planta-se na mesma janela sazonalmente. Então agora sai a soja e nas regiões sul do Brasil, aqui, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, você começa a ter muito trigo plantado. Ano passado nós tivemos recorde de plantio de trigo. O Brasil nunca produziu tanto trigo igual ao ano passado, e foi uma cultura que se desenvolveu muito bem, os preços estavam bons, ele tem um risco menor, um dispêndio menor do que o milho de inverno. Até porque aqui no sul do Brasil o milho de inverno não vira, porque é muito frio. Realmente, então, não vira. Claro que no Paraná, sim, Paraná, segundo o maior produtor do Brasil, ali ele vai. Agora, no Rio Grande do Sul, não tem milho safrinha, ali é trigo, realmente. Então, a gente deve ter mais uma safra recorde aqui no Brasil, quem sabe a gente alcança a sustentabilidade de abastecimento, de oferta aqui no Brasil, a independência, nos próximos 5 anos, como tem previsto. Eu torço muito para que isso aconteça, afinal de contas, o trigo é base de alimentação global, né? Vai na produção de massas, produção de pães, então era muito bom se nós fôssemos autossuficientes na cultura. O milho subindo também, 0,34% de alta. Ontem saíram vendas novas para exportação pela USDA e eu achei um número muito bom. Eu vi comentários de outras mídias dizendo que não foi um número tão favorável, mas eu particularmente achei um número muito bom, porque as vendas líquidas elas ficaram em 1,1 milhão de toneladas. Claro, ficou bem abaixo do mês da última semana de 1,5 milhões. Mas você vê que agora a gente já está com praticamente 3, 4 semanas, desde o dia 1º de janeiro, a gente voltou a ter um fluxo que estava relativamente parado, morno aqui nesse período, agora a gente começou a retomar. Então, eu entendo que há demanda voltando para os Estados Unidos nesse momento, o que seria sazonalmente normal. Afinal de contas, o Brasil ele não é um tradicional exportador no primeiro semestre, a Argentina está com problemas, começa aquela discussão sobre vai estender o Acordo do Mar Negro, não vai estender o Acordo do Mar Negro. Quem sobra para o abastecimento global nesse período é os Estados Unidos. Então, apesar deles estarem se encaminhando para a entre-safra, o preço estaria mais alto, é o que acaba ajudando no volume de exportação por uma questão própria de oferta. Vamos dar uma olhadinha como que está o comparativo, e agora a gente já começa a ver a diferença, o que a sazonalidade faz realmente nos preços. Então, enquanto o Brasil ele oferta milho para março a 130 acima de Chicago, os Estados Unidos no Golfo está com 84 acima. E nós voltamos a nos tornar competitivos no mês de junho, que é quando começa a entrar o safrinha. Então, agora, neste momento, o milho norte-americano é mais barato, por isso que a gente começa a ver esses movimentos de fluxo voltando para lá. Mas muitas mídias colocaram como um número fraco, então o preço trabalha de maneira mista. Olha, o meu entendimento é que foi um bom número. Indo para a soja, ontem o óleo de soja caiu bastante, apoiado na queda do petróleo. Nós vemos aqui pelo Kendall que ele saiu de 60,66 e fechou com 59,14. Então foi uma queda realmente grande, mais de 1,5% de queda no dia de ontem, e veio por causa do petróleo. Hoje ele voltou a subir, 0,59% de alta no primeiro vencimento, também apoiado na alta do petróleo, que sobe ali 2%, já chegou a subir 2,5% um pouquinho antes de começarmos o programa. O farelo de soja caindo 0,48%, mas o farelo de soja voltou a subir muito forte ontem, após o anúncio da Bolsa de Buenos Aires, cortando mais uma vez a produção de soja do país. Então, ontem ele subiu 2,4%, uma alta muito forte, 13 pontos de alta. E o grão que ontem ele fechou no 0 a 0 praticamente, veio apoiado, ele ficou entre a queda do óleo e a alta do farelo. Hoje ele está operando de maneira mista, a $15,21 bushel no primeiro vencimento,
o próximo vencimento a 15,13. Agora, um detalhe importante da soja, e eu vou usar uma expressão que eu não gosto, mas que às vezes parece que é necessário, porque a turma que tem uma turma aí que gosta de ouvir esse tipo de expressão. Isso que eu vou falar, você só vai ver aqui. Não, brincadeiras à parte. Vejam como está se acentuando o spread, a curva de futuros ou a inversão da curva de futuros da soja. Ele está subindo os dois primeiros vencimentos. O primeiro vencimento ainda sobe um pouquinho mais do que o segundo vencimento. E a partir daí nós temos uma queda nos preços. Então, quando nós olhamos a curva de futuros, e é aquilo que eu sempre gosto de comentar com vocês, isso não é curva de tendência. Por favor, não falem, o mercado está precificando uma queda porque o preço mais longo está mais baixo que o preço mais curto. Eu já expliquei como que funciona isso. E nós estamos vendo um aumento no backwardation dos primeiros vencimentos em relação aos segundos vencimentos até a entrada da safra americana. Isso quer dizer que o preço vai cair aqui? Olhando pela curva de futuros, não. Mas quer dizer que o mercado trabalha com um certo desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Esse que é o que essa curva de futuros ela está refletindo. E isso vem apoiado principalmente na redução da safra da Argentina. Já houve uma redução importante na safra dos Estados Unidos, já houve uma redução na safra da Argentina. Ontem, o USDA, antes de ontem, o USDA trouxe mais uma redução da safra da Argentina e ontem mesmo a Bolsa de Buenos Aires reduziu ainda mais a safra da Argentina. Então, esta deverá ser a pior colheita desde 2014, 2015. E nós vemos isso expresso nos vencimentos da Bolsa de Chicago, porque nós temos um aumento do backwardation, mostrando que o mercado está vendo um aumento no desequilíbrio entre a oferta e a demanda. Isso coloca um viés de alta no curto prazo. Quer dizer que o preço vai subir? Não. Quer dizer que a chance do preço mais longo encontrar o preço spot é maior do que o contrário. Ou seja, esse vencimento aqui, ele pode ficar em 15,20, a chance desse preço de maio encontrar o 15,20 é maior do que o 15,21 encontrar o 15,13. Ou seja, virar a curva de futuros. Quando que nós vemos uma virada na curva de futuros? Lá na entrada da safra norte-americana. Então, nós temos um carrego positivo, um carry, entre o vencimento novembro e dezembro. Porque há problema de oferta nesse período aqui? Não, porque tem a colheita norte-americana. Então, se algum dia nós vermos esse spread aqui, novembro, dezembro invertido, aí há uma preocupação muito grande realmente, porque se na entrada da safra dos Estados Unidos há um desequilíbrio entre oferta e demanda ao ponto de inverter a curva, o preço pode disparar, mas eu acho pouco provável que nós veremos esse spread negativo algum dia, a não ser que aconteça algo similar a 2012 com uma demanda de 2021. Então, esse preço aqui estar menor do que agora, totalmente normal. Ano passado ele foi para 13, ano retrasado ele foi para 11, no ano anterior ele foi para 13 também. Então, esse é um preço normal, é a entrada da safra. Bolsa de Chicago refere-se à realidade norte-americana. Por favor, não me vá fazer seguro de baixa nesse preço agora lá em novembro. Não é a hora ainda. Porque esse preço ele pode ainda subir na entre-safra norte-americana, existe ainda um movimento sazonal que ele pode fazer subindo, e quando nós chegarmos no pico sazonal da entre-safra, entre maio, junho, comecinho de julho, que é o início do plantio, e o mercado climático, principalmente no mês de junho e julho, ali é o momento de você começar a planejar a venda de 23, 24, pegar seguros de baixa lá na frente para poder ganhar tempo para poder comercializar com um basis mais favorável. E aí sim você faz seguro de baixa, venda a soja em novembro para entrega a termo, entra com seguro de alta e tudo bem. Agora não é a hora. E por que eu digo que você só vê isso falando aqui? Porque esse fator da Bolsa de Chicago de alta, não era eu que falei, não era ninguém, isso é um movimento sazonal. Acontece que há muita mídia sensacionalista
que acha que o agronegócio é brincadeira e quer vender qualquer coisa na internet e ficou batendo na tecla só Bolsa de Chicago, vai cair, super safra brasileira, vai cair, não sei o que, não sei o que. Mas não tinha uma possibilidade de queda no início do ano, pelo menos para patamares de 14, 13 dólares o bushel devido à sazonalidade. Agora, um fator que eu falo todo dia aqui, e vocês que acompanham, vocês podem atestar isso, é esse indicador aqui, que são os prêmios de exportação. Desde novembro, desde outubro, falando que sazonalmente é queda de prêmio. Prêmio não se gerencia com derivativo. Prêmio é só negociado no mercado físico. E olha como que estão os prêmios para março, 7 pontos acima. Esse prêmio já esteve em 66 acima. Mostrei ontem, mostrei a semana toda, estou mostrando. E agora 7. Para entrega em abril, 12. 12. Olha como que está o gráfico de sazonalidade do prêmio de exportação. Opa, 14, aqui, eu nem coloquei aqui, ó. 7. Isso, ele foi? Vamos ver aqui, foi. 7. Olha como ele está se encaminhando para patamares negativos, como aconteceu em 2021. Qual que era o cenário de 2021? Muita chuva no início da colheita, atraso no programa de exportação, demanda voltou para os Estados Unidos, muita soja chegando ao mesmo tempo no mercado do Brasil, sobrecarga logística, tanto nos armazéns do interior, quanto no transporte rodoviário, ferroviário, quanto nos portos, um line-up, uma fila de navios muito grande por lá, levou os prêmios de exportação a valores negativos. E agora, aparentemente, estamos nos encaminhando para o mesmo cenário. Você quer ver a diferença que isso faz no preço da soja para vocês? Só para vocês terem uma ideia. Quanto que está a Bolsa de Chicago? 15,21. Vamos fazer com a simulação de hoje. 15,21. Como o prêmio a 7, e a sorte é que o dólar subiu ontem a 5,30, nós temos uma saca de soja a 178. Mas vamos colocar um dólar a 5,20, nós temos uma saca de soja a 175, ok? Vamos colocar esse prêmio, porque vamos dar uma olhadinha como que está. A soja estava 14 lá em ano passado, né? Nesse, mais ou menos ali por novembro, vencimento março, estava mais ou menos a 14. Não. A 14, vamos dar uma olhadinha, setembro, outubro, novembro. Mais ou menos aqui, 14,50 era mais ou menos a cotação. 14,50. O prêmio estava a 66. Nós temos uma saca de R$173. Se eu tivesse entrado naquele período com uma venda aqui, eu tinha recuperado 67 pontos na soja. O 67, ele equivaleria o quê? A R$ 7,50 por saca. A R$ 7,50 por saca seria o ganho. Esse 1.450, se eu tivesse entrado para um seguro de alta para 1.520, deduzindo o prêmio de uns 20 centavos, eu teria ganho 50 centavos no hedge. 50 centavos, seria mais R$5. Ou seja, se a estratégia adequada fosse usada, teria uma recuperação de R$12 por saca, como eu estou fazendo todos os hedges. Precisaria fazer todos os hedges? Claro que não. Claro que não precisaria. Precisaria só ter gerenciado o prêmio, você já teria tido uma comercialização um pouquinho melhor. O problema é que agora, se você começa a pegar, vamos voltar para essa planilha aqui, vamos manter a soja a 15,20, que é o que ela está agora. Vamos pegar o histórico vamos pegar o histórico do prêmio desde o começo do ano, que a gente tem uma base, ó. Ele começou com 45 acima. 45 acima. Nós tínhamos uma soja de 179. Com 7 acima agora, eu tenho uma saca de 175. Ou seja, em um mês foi perdido aí R$5 por saca, praticamente R$4 por saca na venda de soja, por causa de uma falta de gestão de bases. Esse prêmio pode ir para preços negativos. É a mesma situação que eu estou começando a ver agora. Falando de Chicago, queda em novembro a 13 dólares, o mercado está precificando uma queda para novembro, mas não olha esse fator aqui, que o prêmio para novembro está 140 acima.
está 230 acima, 300 acima em outubro. Então, se eu olho a comercialização e eu tenho a possibilidade de fazer a estratégia de custo e carrego, qual que é o preço mais alto que eu tenho hoje? É outubro, que é o vencimento do futuro de Chicago de novembro. Ele vence dia 15 de outubro. Então, o preço mais alto é agora. Você tem possibilidade de fazer o custo e carrego, teu fluxo de caixa está resolvido, 100%, já pagou o custo de produção, já fez as vendas que deveriam ter sido feitas, consegue armazenar até lá, consegue fazer uma venda para entrega até aqui, você está recebendo R$16, R$17 a mais em relação a agora. Mas às vezes eu fico bravo de verdade por causa que fica muita mídia sensacionalista e gente que não entende do negócio falando besteira e o produtor se ferra e daí quando vem para as consultorias ali, que tem muitas consultorias ótimas, a gente não tem o que fazer. Esse aqui é o problema. Bem, mas vamos lá, vamos continuar. Ontem o dólar disparou aqui no Brasil, né? Teve mais falas, mais ataques à independência do Banco Central. Dólar disparou, fechando no dólar futuro aqui a R$ 5,31 praticamente. Então, isso é o que tem ajudado os preços da saca de soja em reais. Há uma chance hoje dele fazer uma realização, porque ele subiu muito ontem, subiu 1,72%. Então, há uma chance da taxa de câmbio fazer uma realização. Então, para quem é produtor e está esperando comercializar hoje, fique atento, porque o prêmio caiu bastante entre ontem e hoje, caíram 7 pontos lá em Chicago, e se o dólar cai e realiza esse lucro, mesmo que parcialmente caindo 1%, ele já vai tirar um valor muito importante da saca de soja, da saca de milho aqui no Brasil. Outro tema que é o destaque de hoje é o boi gordo. O boi gordo que subiu naquela semana após o anúncio da liberação das plantas de exportação às 11 para a Indonésia e Mozarlândia, lá para a China novamente, o preço subiu e ele continuou em alta. E no mercado físico, pelo menos em São Paulo, a gente já começa a ver um encurtamento das escalas, já preços acima da referência em São Paulo. No Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, o cenário é um pouquinho diferente, a escala ela continua um pouquinho confortável ainda, por isso que nós vemos preços mais equilibrados ali. Mas em São Paulo, principalmente, já está em alta. Esta é uma tela que é feita pela Scott Consultoria, publicado para quem tem assinatura do Broadcast Agro. E eles mostram aqui a variação de preços livre de fundo rural nos últimos 30 dias. Nós vemos que só São Paulo subiu 1,10%, outras praças todas em queda. Tocantins e Pará, aqui, 10% de queda no Tocantins e 6% no Pará. Então, pode ser uma boa notícia realmente para o pecuarista essa alta que teve no mercado físico, mesmo que a bolsa às vezes não tenha o mesmo movimento. Mas bolsa subiu, agora trabalhando acima de média móvel, pode ser um ponto interessante aí para o pecuarista poder comercializar em São Paulo e as outras praças prestar atenção um pouquinho no diferencial de base em relação ao CPEA-Exalc. Lembrando que o CPEA é uma média dos preços praticados no dia. Então, se você tem negociação de 2 milhões de cabeça num dia a R$300 e no outro você tem 3 cabeças de boi negociadas a 350, vai ter uma diferença de R$50 ali na cotação do CPEA de um dia para outro, mesmo com uma quantidade muito inferior de boi, mas a média ela é mais alta. Indo para o petróleo, tem notícia interessante do petróleo, que ontem ele já teve um dia de queda, né? Foi um dia um pouquinho negativo, mas nós vemos pelo candle aqui que os compradores seguraram a cotação, não deixaram cair muito, e hoje ele está subindo mais de 2%. Há otimismo com relação à retomada da China, e aparentemente a China vai começar a demandar. Já foi mostrado aqui as notícias de que a Arábia Saudita elevou os preços do diferencial de petróleo, 20 centavos para a Ásia, 2 dólares para a Europa e Estados Unidos. E hoje saiu a notícia de que a Rússia pode cortar a produção do petróleo em 500 mil barris por dia em março. E a Rússia é o que tem inundado a Ásia com petróleo lá, por isso que a gente viu uma queda nos derivativos.
Então aqui fala que a Rússia cortará a produção de petróleo em 500 mil barris por dia, ou 5% da produção em março, de acordo com o vice-ministro Alexander Novak, nessa sexta-feira. Isso tem puxado os preços. E um outro dado interessante, que agora também começam a sair as notícias, que a China bateu recorde de exportação de gasolina. Então, as exportações, elas atingiram mínima de 8 anos em fevereiro e começa a recuperar... Exportações de gasolina pode atingir mínima de 8 anos em fevereiro com recuperação da demanda doméstica. Então, inverti a notícia. A demanda doméstica voltou a crescer e volta a crescer principalmente por causa do feriado da primavera, lá o número de viagens muito grande, e as exportações caíram, mas vê que é sazonal também a queda das exportações. Então é normal. E o consumo voltou a aumentar no mercado doméstico. Ontem à noite saiu o PPI lá da China e ele trouxe número negativo, trouxe um decréscimo dos preços para a manufatura. Cadê aqui? Uma queda de 0,8%, enquanto o mercado esperava uma queda de 0,5%. Então, os preços ao produtor caíram um pouquinho a mais do que o mercado esperava. E a China também luta para fazer uma retomada industrial. Hoje está até uma notícia na capa da Reuters com relação à produção industrial da China, justamente nessa matéria, que os preços ao produtor, à fábrica, caíram, enquanto a manufatura luta para se recuperar. E aqui mostra a queda do PPI em janeiro de 2023, comparando com o CPI. Então, esse que foi um problema para a indústria no mundo todo. Nós vimos aqui o GPM no Brasil a 32%, 33%, PPI nos Estados Unidos muito acima do CPI, na China, no mundo todo, nesse período de 2021 a 2022, ou seja, a indústria absorvendo grande parte deste custo, agora já muda a roda já. Já vemos o PPI caindo mais, ou seja, melhorou a margem para a indústria. Agora, se a demanda se apresenta, o consumo se apresenta, a gente pode ter um aumento na produção industrial porque há margens mais favoráveis, já que a gente tem um aumento no spread entre o custo do produtor e o custo do consumidor. Agora, claro que uma inflação muito alta ao consumidor, ele acaba restringindo a demanda, né? Você acaba tendo uma demanda um pouquinho menor, mas isso é um cenário favorável aqui para as cotações do petróleo, tanto que o petróleo está subindo hoje 2,34% neste momento. Indo para o açúcar que voltou a trabalhar aqui acima de 21 centavos de dólar por libra-peso, e a gente vê aqui que ele trabalha bem descolado das médias móveis. Então, o spread aqui também, olha como está esse spread aqui entre março, maio, julho, outubro. Então, um backwardation também relativamente forte nas cotações do açúcar, e as notícias que vêm é de redução lá na Índia. Isso tem pesado no mercado também. No finalzinho desse mês, termina aquele prazo de 60 dias que o governo deu para avaliar se a tributação da gasolina volta ou não. O Haddad já falou que volta, depende agora do Lula. Se volta a tributação, a gente deve ver um aumento ali entre 70 centavos e R$1 na gasolina no posto, na bomba. Se a gasolina sobe, a gente já sabe que o etanol tem margem para subir também. Então, isso é favorável para a indústria de etanol. Como há um desequilíbrio na oferta de açúcar e o Brasil precisará suprir a falta de oferta indiana, isso também é favorável para açúcar. Por isso que nós já começamos a ver recomendações ali favoráveis para a compra de empresas do setor sucro alcooleiro, sucro energético, como é o caso ali da São Martinho, da Raizen, que já tiveram divulgados ali casas sugerindo a compra, né, saindo de viés neutro para a compra. Então, esse foi o Primeira Hora do Agro de hoje. Desculpe o tom hoje, mas é que a gente começa a receber notícias de produtores perdendo o prêmio de seguros que fizeram na hora errada, preço do mercado físico caindo, e dizem que ouviu fulano, ciclano, beltrano, guinho, zezinho, e agora a gente não tem o que fazer,
Tem produtor que precisa vender soja por 170, agora está tendo soja 165 ali. E a sorte é isso daqui mesmo, né? A sorte é que o dólar subiu, porque se o dólar tivesse caído, esse preço estaria muito mais baixos. Então, é isso aí, obrigado a todos. Só dá um like aí, por favor, pessoal. O like é aquilo que ajuda o canal a crescer. A plataforma, Rodrigo, que eu uso, essa que fica na tela com as cotações, é o Commodity View, e aquela que eu trago os dados econômicos é o Icon. Edson, o que é prêmio de exportação? É o preço pago no mercado físico. É a diferença do preço do mercado físico em relação à cotação da bolsa. Então, quando você negocia qualquer commodity no mercado físico, soja, açúcar, petróleo, minério de ferro, cobre, qualquer uma, o preço no mercado físico é composto da cotação do derivativo mais um prêmio de exportação. E isso é negociado só entre comprador e vendedor. Então, no petróleo, por exemplo, a gente vê o derivativo subindo e o prêmio de exportação subindo, que é chamado de diferencial, mostra que a demanda está forte no mercado físico e o mercado financeiro está otimista com uma retomada pela demanda da commodity. Então, na soja, funciona da mesma maneira. Nós temos a Bolsa de Chicago mais um prêmio de exportação sendo negociado nos portos. Quando a gente tem o prêmio caindo, quer dizer que está caindo o valor da soja no mercado físico. Essa aqui é a explicação bem simples. Então, obrigado a todos. Voltamos segunda-feira no Primeira Hora do Agro. Tchau. PMC News. Informação que gera valor.